Olá e bem-vindos a mais um é, mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai fundo na história de uma figura bíblica que, assim, quase todo mundo conhece por um número: 969. Matusalém, né? O homem mais velho da Bíblia. Mas será que ele é só isso? Tipo um recordista de longevidade? Olha, é uma ótima pergunta. Porque, na verdade, tem muito mais coisa por trás desse número, né? Que já é impressionante por si só. Com certeza. A nossa análise hoje ela vai se basear em algumas fontes. Tem um artigo bem detalhado do site teológico.clube, que é ótimo. Ah, que legal. E, claro, os próprios textos bíblicos, né? Gênesis, principalmente. E também outros relatos históricos, fora da Bíblia. A ideia é investigar a família dele, o contexto, que era meio turbulento na época em que ele viveu. Sim. O significado que o nome dele pode ter é bem surpreendente, e como é que diferentes épocas, diferentes culturas interpretaram essa figura toda. Entendi. Então a nossa missão aqui é ir além daquela curiosidade básica da idade, né? Tipo, uau, 969 anos. A gente quer entender qual é a real relevância do Matusalém na narrativa bíblica e até fora dela. Exato. Então, pelo que entendi, a gente vai passar pela história em Gênesis, explorar o que outros textos antigos, não bíblicos, falam sobre ele. Vamos também debater um pouco as teorias sobre esses 969 anos Isso, as interpretações. e ver como ele ainda aparece assim na nossa cultura hoje, certo? Então, vamos começar pelo básico. O que o livro de Gênesis conta pra gente? Bom, a referência principal está lá em Gênesis capítulo 5. Matusalém, ele é apresentado como o oitavo patriarca. Isso na linhagem de Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, né? Certo, a linhagem considerada justa, digamos assim. Exato. E ele viveu numa época que o próprio Gênesis descreve como de crescente maldade, de corrupção no mundo. Mas ele nasceu numa família que, segundo o texto, ainda mantinha uma conexão com Deus. E que família, né? Porque o pai dele foi Enoque, uma figura já bem particular. Muito particular. Gênesis diz que Enoque andou com Deus. E aí, aos 365 anos, ele foi levado por Deus sem passar pela morte. Uma história bem única mesmo na Bíblia. Sim, sem dúvida. E Enoque teve Matusalém aos 65 anos. Fico imaginando a influência que um pai desses deve ter tido, né? Com certeza. E essa linhagem continua sendo importante. Porque o Matusalém, ele teve o filho dele, Lameque, quando tinha 187 anos. Outro nome conhecido. Sim, e Lameque, que também viveu bastante, 777 anos, foi o pai de Noé. Ah, então aí fecha o ciclo, né? Matusalém nem se torna essa ponte genealógica crucial. Exatamente. Ele é o filho do homem que andou com Deus, o Enoque. E ele é o avô do homem escolhido para sobreviver ao dilúvio e recomeçar a humanidade, que é o Noé. Uma ponte entre duas figuras-chave da narrativa e sobre a vida dele mesmo. Gênesis 5 diz que Matusalém viveu 969 anos no total. Isso. E depois que Lameque nasceu, ele viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas também. O texto menciona isso. Tá, mas o ponto crucial, pensando na cronologia, vem da leitura de uma versão específica do texto bíblico, né? O texto massorético. Isso. O texto massorético é a versão hebraica padrão da Bíblia que serve de base para muitas traduções que a gente usa hoje. E segundo a cronologia desse texto, Matusalém morre exatamente no ano em que o dilúvio começou. Entendi. Mas você mencionou que existem outras versões antigas, com cronologias diferentes. Como funciona isso? Sim, esse é um ponto interessante, tecnicamente falando. Existe a Septuaginta, que é aquela tradução grega antiga da Bíblia hebraica, feita bem antes de Cristo. Sei, a EX. Isso, a LX. Em alguns manuscritos dela, a cronologia é diferente. E se você fizer as contas baseado nesses números, Matusalém teria morrido uns 14 anos depois do dilúvio. Ué, mas aí ele teria sobrevivido ao dilúvio? Pois é. Só que a maioria dos estudiosos hoje considera isso mais como uma inconsistência interna da Septuaginta, talvez um erro de cópia que aconteceu em algum momento. Entendi.
Porque isso contradiz não só o texto massorético, mas também outro texto antigo importante, o Pentateuco samaritano. E, mais importante, meio que quebra a lógica da narrativa do Gênesis, né? Que não fala nada sobre Matusalém ter sobrevivido. Faz sentido. Então, a leitura mais, digamos, aceita e consistente conecta a morte dele ao início do dilúvio. E isso leva a gente direto para o nome dele, que parece ter um significado bem particular nesse contexto todo. Exato. Aqui a história ganha uma camada bem fascinante. O nome hebraico é Metushelah, escrito Metushela. Metushela. Isso. E ele é frequentemente analisado, assim, dividido em duas partes. Mut, que em hebraico significa morte, Morte, ok. e Shelah, que vem de um verbo que pode significar enviar, soltar ou até trazer. Espera aí. Então, o nome dele, que ele recebeu quando nasceu, poderia significar algo tipo a morte dele trará? Ou quando ele morrer, algo será enviado? Exatamente essas são as interpretações mais comuns. Caramba! E se ele morreu justamente no ano do dilúvio? Isso é muito forte. É como se a vida inteira dele fosse uma espécie de contagem regressiva. Precisamente. Essa coincidência na cronologia, somada a essa interpretação do nome, leva muita gente a ver a longevidade absurda do Matusalém não como um acaso biológico, sabe? Mas como um símbolo teológico muito poderoso. Que tipo de símbolo? A ideia que surge é que cada ano da vida dele, daqueles 969 anos, representava um ano a mais da paciência de Deus. Deus estaria, tipo assim, adiando o juízo sobre a maldade humana que só crescia, dando mais tempo para o pessoal se arrepender. Entendi, mas janelas de misericórdia se estendendo. Isso. E a morte dele seria então o sinal de que o tempo da graça tinha acabado e que o julgamento prometido, o dilúvio, seria finalmente enviado ou trazido, como o nome sugeria. Quase como se a vida dele fosse um longo sermão silencioso, sabe? Sobre a paciência divina que estava chegando no limite. Nossa, isso muda completamente a perspectiva, né? Ele deixa de ser só o homem mais velho e vira um marcador temporal gigante dessa relação entre Deus e a humanidade antes do dilúvio. Exatamente. Um símbolo da longanimidade de Deus. E ele ainda é mencionado no Novo Testamento, certo? Só para confirmar a linhagem de Jesus? Sim, tem uma única menção, mas é crucial. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, quando Lucas traça a genealogia de Jesus, ele vai voltando até Adão, e Matusalém está lá listado. Confirmando o lugar dele. Isso, confirmando a posição dele como ancestral do Messias. Reforça essa ideia de continuidade da história da salvação através das gerações. Muito bem. Mas a figura do Matusalém não ficou só no Gênesis e nessa genealogia de Lucas, né? Você mencionou outros textos antigos, que não estão na Bíblia oficial, digamos assim, eles também falam dele. Sim, falam, e esses textos, que a gente chama de apócrifos ou extra-bíblicos, muitas vezes eles dão uma expandida no papel dele. Na literatura rabínica, por exemplo, nos Midrashim. Que são aqueles comentários e histórias que expandem a Bíblia, certo? Isso, exatamente. Nesses textos, Matusalém geralmente é retratado como um homem justo, piedoso. Tem tradições que dizem que ele e Noé passaram 120 anos tentando avisar o mundo sobre o dilúvio, mas ninguém deu ouvidos. Que esforço, hein? Sem sucesso. Pois é. Uma outra narrativa até sugere que Deus adiou o dilúvio por 7 dias, como um período de luto pela morte de Matusalém antes de mandar água. Uau! Isso mostra um respeito imenso pela figura dele nessa tradição. E outros textos, tipo, fora do ambiente rabínico mais clássico. Tem o livro de Jejer, por exemplo. É um texto judaico mais tardio, da Idade Média, que reconta histórias bíblicas com mais detalhes, às vezes diferentes. E o que ele diz sobre Matusalém? O livro de Jasher dá uma versão diferente sobre a morte dele. Sugere que Matusalém morreu antes do dilúvio começar, porque, segundo essa versão, Deus teria prometido que os justos não morreriam junto com os ímpios naquele cataclismo. Ah, interessante essa variação. Sim. E tem também umas anedotas em algumas fontes rabínicas, tipo, falando que os ímpios zombavam da altura do Matusalém e do Noé, dizendo que a água nunca ia alcançá-los,
E aí Deus teria aquecido as águas do dilúvio só para queimar eles. São histórias que refletem mais a imaginação popular e as interpretações posteriores, né? Claro, essas adições vão pintando um quadro mais colorido, digamos. E sobre textos ainda mais antigos. Você mencionou o livro dos Jubileus, manuscritos do Mar Morto. O que eles trazem? Bom, o livro dos Jubileus, que é um texto judaico bem antigo, lá do século II a.C., ele reconta Gênesis e Êxodo com uma cronologia toda própria, baseada em jubileus, períodos de 49 anos. Nesse livro, Matusalém é listado como um dos guardiões de uma tradição secreta, algo revelado por anjos e que foi sendo passado de patriarca para patriarca. Um guardião de segredos. Interessante. E nos manuscritos do Mar Morto? Nos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos no século XX, a gente encontra um texto chamado Gênesis Apócrifo. Sim, lembro dele. Nesse texto tem uma passagem bem curiosa. Lameque, o pai de Noé, fica meio desconfiado sobre o nascimento do próprio filho. Ele acha o bebê, Noé, especial demais, quase divino, e suspeita que talvez não seja filho dele. Nossa, e o que ele faz? Ele vai procurar o pai dele, Matusalém, para pedir conselho. E aí Matusalém viaja para consultar o próprio pai. Enoque, que segundo Gênesis já tinha sido levado por Deus, mas que nesses textos apócrifos ainda consegue se comunicar de alguma forma para entender a origem especial de Noé. Olha só, de novo ele como esse elo entre gerações, buscando sabedoria. E tem o livro de Enoque também, né? Que não entrou na Bíblia hebraica ou protestante, mas é citado no Novo Testamento e é importante para algumas tradições. Matusalém tem um papel ali. Um papel central, na verdade. No primeiro livro de Enoque, que na verdade é uma coleção de vários textos judaicos antigos atribuídos a Enoque, Matusalém é o principal destinatário das visões apocalípticas e dos ensinamentos secretos que Enoque teria recebido de Deus antes de ser transladado. Ah, então Enoque passou tudo para ele? Exato. E Enoque instrui Matusalém em detalhes. Dá para ele uma espécie de papel sacerdotal, sabe? E a responsabilidade de preservar toda essa sabedoria e passar para as gerações futuras. Especialmente para o neto dele, Noé. Nesses textos, ele é claramente o guardião da revelação do pai. Então, nesses relatos fora do Gênesis canônico, o Matusalém cresce muito em importância, né? Vira um sábio, um intermediário, quase um profeta mesmo, o guardião de segredos divinos. Isso, ele ganha muito mais agência e profundidade nesses textos. E fora do judaísmo e do cristianismo, ele é reconhecido de alguma forma? Sim. No Islã, por exemplo, embora ele não seja mencionado pelo nome no Alcorão, ele é conhecido na tradição islâmica, especialmente naquelas coleções de histórias dos profetas. O nome dele aparece como Matusalá. Matusalá. Isso. E ele é respeitado como um patriarca justo, ancestral de Noé, que é o Noé islâmico. Ele é visto como mais um elo importante naquela longa cadeia de profetas que começa com Adão. Entendi. E no mormonismo, tem alguma menção específica? Tem sim. No livro Doutrina e Convênios, que é um texto sagrado para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Matusalém é descrito como um grande profeta e também sumo sacerdote. Teria sido ordenado pelo próprio Adão quando tinha 100 anos. Uau! E a doutrina mórmon tem uma explicação interessante para ele não ter sido levado para o céu junto com a cidade inteira de Enoque, como dizem seus textos. A explicação é que ele precisava ficar na Terra para que a linhagem que levaria a Noé pudesse continuar através dele. Faz sentido dentro da lógica deles. Ok, então a gente tem o relato bíblico fundamental, o nome com esse potencial profético incrível, as expansões em textos antigos que o pintam como sábio e guardião e o reconhecimento em outras fés. Exato. É um quadro bem rico. Mas agora a gente precisa encarar a pergunta que não quer calar, né? Aquela que todo mundo faz. Como interpretar esses 969 anos? É para levar o pé da letra? É simbólico? Foi um erro de cálculo lá atrás? Essa é, claro, a questão que mais gera debate. E teorias. A interpretação literal é a mais direta, né? Ele viveu 969 anos solares como a gente conta hoje. Ponto. Tá, mas aí vem o como, né? Quais são as principais explicações para quem defende essa visão literal? Bom, as tentativas de explicar como isso seria possível variam bastante.
Alguns buscam causas, digamos, ambientais ou biológicas. Tipo, Tem gente que fala de uma dieta pré-diluviana que era excepcionalmente saudável, ou aquela hipótese antiga de uma canópia de vapor na atmosfera primitiva. sim, já ouvi falar disso, que protegeria da radiação. Isso protegeria a Terra da radiação cósmica, a radiação solar, e isso, teoricamente, retardaria o envelhecimento. São hipóteses, claro. E explicações teológicas para essa longevidade literal. Também existem. Uma ideia comum é que a vida humana, que teria sido criada originalmente para ser eterna, foi sendo progressivamente encurtada por causa do pecado. Então, a longevidade extrema dos primeiros patriarcas seria tipo um resquício daquela condição original, numa era em que o pecado ainda não tinha deteriorado tanto o mundo e o corpo humano. Entendi, uma espécie de memória da perfeição perdida. Mas essa literalidade toda não é aceita por todo mundo, imagino. Quais são as alternativas? Você mencionou erros de tradução ou interpretação dos números. Sim, essa é uma linha de argumentação bem comum, especialmente para quem busca racionalizar um pouco essas idades tão fora da nossa realidade. Uma teoria bem conhecida é que os anos lá em Gênesis 5 seriam, na verdade, meses lunares. E como ficaria a conta? 969 meses. Dariam 78 anos e meio. Uma idade bem razoável, né? Sim, bem mais plausível. Mas qual o problema com essa teoria? O problema é a consistência. Se você aplicar a mesma lógica para todo mundo na lista, Enoque, o pai de Matusalém, teria tido ele com 65 meses. Isso dá pouco mais de 5 anos de idade. Não, aí não dá, né? Biologicamente impossível. Pois é, complica bastante essa teoria dos meses. Tem alguma outra teoria de tradução ou cálculo? Tem uma outra hipótese, menos comum, que sugere que os números poderiam representar, talvez, décimos de ano. Assim, 969 seria 96,9 anos. Quase 97. Também mais perto da nossa experiência. Sim, é uma tentativa de aproximar as idades patriarcais de limites mais familiares para a gente. Mas, sinceramente, falta evidência forte, seja linguística ou textual, para justificar essa conversão específica de décimos de ano. É mais uma especulação. Entendi. E a perspectiva mais acadêmica, que geralmente compara esses relatos com mitos de outras culturas antigas. O que ela diz? Exatamente. Muitos estudiosos da Bíblia e do Antigo Oriente Próximo veem essas idades patriarcais como tendo paralelos claros em outras literaturas da época, especialmente da Mesopotâmia. Tipo o quê? A lista de reis sumérios é o exemplo clássico. Ela atribui reinados de dezenas de milhares de anos a reis que governaram antes de um grande dilúvio mítico. Dezenas de milhares? Nossa, sim. E aí fazem comparações entre Matusalém e figuras como, por exemplo, o Baratutu. Ele foi o último rei sumério antes do dilúvio nessa lista e era pai do herói do dilúvio deles, o Ziusudra. Tem paralelos aí. Entendi a comparação. Então, alguns acadêmicos, como o egiptólogo Kenneth Kitchen, que também estudou muito a Bíblia, sugerem que essas idades enormes podem ser um artifício literário, talvez para comprimir longos períodos de tempo entre Adão e Noé, ou para dar uma importância, uma autoridade imensa para essas figuras ancestrais. Tipo, eles viveram tanto que são quase fundadores do mundo. Faz sentido como recurso literário. Mas também existem diferenças entre os relatos bíblicos e esses mesopotâmicos, né? Sim, e isso é importante notar. O historiador Lucian Boya, por exemplo, observa que, se você comparar com as dezenas de milhares de anos dos reis sumérios, a Bíblia é até bem contida. Ela limita as idades a centenas de anos, nunca chegando a 1000. Verdade. Além disso, a própria Bíblia mostra uma queda bem drástica na longevidade depois do dilúvio. Abraão viveu 175 anos, Moisés 120. Bem menos que Matusalém. Isso sugere que a própria narrativa bíblica marca uma mudança, seja nas condições de vida ou na relação com Deus. Interessante essa queda pós-dilúvio. E tem outra interpretação teológica bem interessante, proposta por um estudioso chamado Robert Gnus. Ele sugere que o autor de Gênesis pode ter propositalmente limitado as idades a menos de 1000 anos. Propositalmente. Por quê? Para, talvez, refutar algumas ideologias da Mesopotâmia,
onde se acreditava que viver mais de 1000 anos podia significar que a pessoa tinha alcançado algum tipo de divindade. Então, ao fazer Matusalém morrer aos 969, pertinho dos 1000, mas sem chegar lá, o texto estaria reforçando, olha, ele era humano muito longevo, mas humano, e reforçando a singularidade do Deus de Israel, que é o único verdadeiramente eterno. Nossa, essa última ideia é particularmente instigante. Mostra como até os números podem carregar argumentos teológicos bem sutis, né? Contrapondo outras visões de mundo da época. Exatamente. E além do literal, do erro, do mito comparado, existe a interpretação puramente simbólica desses 969 anos. Sim. O simbolismo é outra camada muito rica de interpretação. Como ele era o 8º patriarca na linha de Sete e morreu justamente no ano do dilúvio, isso pode simbolizar o fim de uma era, a 8ª, e o início de uma nova criação com Noé. O número 8 como fim de um ciclo. Pode ser. E a longa vida dele o torna um elo temporal único. Pensa bem, ele poderia ter conhecido ou ouvido falar diretamente de pessoas que conviveram com Adão. E ele viveu até o limiar da nova humanidade que surge com Noé. Ele literalmente conecta esses dois mundos. Ele representa a continuidade e, ao mesmo tempo, a transição. É incrível como um único detalhe, essa idade de 969 anos, abre tantas portas de interpretação, né? Tem a literal, a biológica, a teológica, a de erro de tradução, a comparação com mitos, o simbolismo numérico, o simbolismo teológico. Muitas camadas mesmo. Tantas camadas para uma figura que, para muita gente, é só o recordista. E como é que essa figura tão debatida, tão interpretada, deixou a sua marca na nossa cultura hoje em dia? O legado é bem visível, de várias formas. Primeiro, e acho que o mais óbvio, é que o nome Matusalém virou sinônimo universal de longevidade extrema, né? Sim, total. A expressão velho como Matusalém é clássica, todo mundo conhece. Exato, existe em várias línguas. É um marcador cultural de velhice extrema. E para além dessa expressão popular, onde mais a gente vê ecos dele? A gente encontra na ciência e na natureza, o que é curioso. Tem um gerontologista, Aubrey de Grey, que pesquisa formas de combater o envelhecimento. Ele usa um termo Methuselarity, que a gente poderia traduzir como matusaleridade, para descrever um futuro hipotético onde a morte por doenças ligadas à idade seria radicalmente adiada ou até eliminada. Usando o nome dele para simbolizar essa superação da velhice. Exato. Na astronomia, tem a estrela HD 140-283. É uma das estrelas mais antigas que a gente conhece no universo. E o apelido dela, Estrela de Matusalém. Faz todo sentido. E talvez o exemplo mais famoso de todos seja a árvore Matusalém. É um pinheiro da espécie Pinus longeva que fica lá na Califórnia. E essa árvore tem documentados mais de 4.800 anos de idade. Quase 5.000 anos, nossa senhora. É a Matusalém do reino vegetal. Exatamente. Então, da biologia à astronomia e à botânica, o nome dele aparece para marcar aquilo que é muito antigo e muito duradouro. Super interessante. E na cultura pop? Na ficção? Imagino que essa ideia de vida super longa seja um prato cheio, né? Com certeza. A ficção adora brincar com a ideia de imortalidade ou de vida extremamente longa, e Matusalém vira uma referência natural. Por exemplo, lá na série clássica de Star Trek, Jornada nas Estrelas, Sim. tem um episódio famoso, Requiem for Methuselah, que apresenta um ser imortal chamado Flint. Ele viveu por milênios e assumiu várias identidades ao longo da história, inclusive a de Matusalém. Que demais, lembro vagamente desse. E no cinema mais recente? No cinema teve o filme Noé, de 2014, do Darren Aronofsky. O Anthony Hopkins interpretou Matusalém. Ah, sim, uma versão bem mística dele, né? Ligado à natureza, com os poderes. Isso, uma leitura bem particular. E tem mais exemplos. Na série de ficção científica Altered Carbon, baseada nos livros do Richard K. Morgan. Boa série. Nela, as pessoas super ricas que conseguem viver indefinidamente transferindo a consciência para corpos novos são chamadas de Meths, uma abreviação de Methuselahs, Matusaléns. Olha aí, de novo a referência. Sim, e teve até um projeto de filme que foi anunciado uns anos atrás. Não sei se vai sair. Que teria o Tom Cruise como um Matusalém reimaginado,
como um cara imortal com habilidades incríveis de sobrevivência desenvolvidas ao longo dos séculos. Tom Cruise como Matusalém, essa eu não sabia. Seria diferente. Pois é, e até aqui no Brasil, né? Naquela telenovela Gênesis, de 2021, da Record, o ator Clemente Viscaíno interpretou Matusalém como um patriarca sábio que ensinava a Noé. Verdade, teve essa novela. Então fica claro que a figura dele, ou pelo menos a ideia que ele representa, continua a inspirar, a intrigar a gente. Sem dúvida. Então, tentando resumir um pouco a nossa conversa, Matusalém é bem mais do que um número numa lista genealógica, né? Definitivamente. Ele emerge como uma figura muito mais complexa do que parece à primeira vista. Ele é essa ponte entre gerações cruciais, como a gente falou, Enoque e Noé. Ele é portador de um nome que tem essas ressonâncias proféticas, talvez ligadas ao dilúvio. Sim. Ele é um personagem que foi expandido em tradições antigas, ganhando status de sábio, de guardião de revelações, e ele está no centro desse debate milenar sobre longevidade, sobre história, sobre mito, sobre significado teológico. E parece que o fascínio que ele exerce, que dura até hoje, vem justamente dessa tensão, né? Por um lado, um mistério quase indecifrável desses 969 anos. Como assim? Por quê? E por outro lado, o significado profundo que a vida e a morte dele parecem carregar dentro da narrativa maior, sobre o tempo, sobre o juízo divino, sobre a paciência de Deus. Exatamente. Ele nos força a pensar sobre como o tempo é tratado na narrativa bíblica e quais mensagens podem estar, assim, meio codificadas naquelas longas listas de nomes e idades que, quando a gente lê rápido, parecem só registros de cartório antigos, né? Totalmente. Passa batido se a gente não parar para pensar. Pois é. Bom, para a gente encerrar, então, queria deixar uma provocação para quem está nos ouvindo. Diante de tantas lentes diferentes para enxergar o Matusalém, a literalidade dos anos, a possibilidade de outros cálculos, o simbolismo profundo, os paralelos com outras culturas, o eco dele na ciência, na ficção, o que será que a simples persistência dessa história, sabe? O fato dela continuar ecoando através de milênios, de tantos textos, de tantas culturas, o que isso revela sobre nós mesmos? Boa pergunta. Será que revela algo sobre o nosso desejo humano que parece constante de tentar dar sentido ao tempo, de confrontar a nossa própria finitude, a nossa mortalidade, e de buscar um propósito maior que esteja meio que entrelaçado na própria trama da história? É uma ótima reflexão final. Talvez a longevidade de Matusalém na memória humana diga tanto sobre ele quanto sobre nós mesmos. E sobre as nossas perguntas mais fundamentais sobre a vida, o tempo e o que vem depois.